A gente vai conversar agora com a Marina Siqueira, que é cofundadora e diretora da LGBT+ Movimento, e recebemos também a Tainá Mamed, que é assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Marina, Tainá, um prazer recebê-las aqui com a gente, sejam super bem-vindas. E já quero conversar questionando a Marina sobre essa situação aqui no Brasil, né? Porque o Brasil está entre os países que mais matam essas pessoas LGBTQIA+, isso no mundo todo, e daí a gente vê uma medida como essa de acolhimento de refugiados. Então, assim, o que representa isso para a comunidade? Conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada por estarem abordando essa pauta super importante. A gente está falando disso no dia de hoje. Bom, essa medida que você comentou, né, de facilitação do processo de refúgio de pessoas LGBT, ela é uma medida que ela ainda está em processo, né? Você mesmo falou que ela é super recente. Então, algumas coisas da prática dessa mudança ainda vão ser definidas e a gente ainda vai ver como é que elas vão se estabelecer de fato. Mas a gente da LGBT+ Movimento, a gente tem enxergado isso como um passo interessante, especialmente no sentido de publicizar que o Brasil tem abertura para aceitar esses casos de refúgio de pessoas LGBT, porque isso não é uma regra mundial, né? O Acnur, que você mencionou, a Agência da ONU para Refúgio, ela hoje estima que só 40 países no mundo aceitem pedidos de refúgio da população, vindos da população LGBT. Então, de fato, é importante publicizar isso. Mas tem algumas questões que trazem a nossa preocupação, assim, dessa medida, né? Então, primeiro, é um processo de simplificação baseado nesses 69 países que você comentou que criminalizam a relação entre pessoas do mesmo gênero. Então, a gente está falando aí de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, mas nos preocupa como é que as pessoas trans vão ser incluídas nessa medida também, se elas vão ser consideradas, especialmente porque é uma população muito vulnerável, né? Além disso, assim, já é conhecido nessa discussão do refúgio de pessoas LGBT que as pessoas têm muita dificuldade de relatar o ser parte da população LGBT na hora de pedir o refúgio, porque existe um medo muito grande da retaliação, né? Especialmente se você vem de um cenário que há uma retaliação para essa por ser LGBT, e também pelo desconhecimento. Então, assim, o que a gente defende é que é preciso um trabalho, junto com essa medida, é preciso um trabalho em paralelo de sensibilização e divulgação dessa medida, para que as pessoas, de fato, possam usufruir dela, né, usufruir dos benefícios que ela traz. E aí, uma discussão muito cara para a gente nesse ponto é que, de fato, é um avanço essa medida e a gente comemora, mas isso ainda não abarca as pessoas que pedem refúgio por outras motivações e também não abarca pessoas LGBT migrantes, né, que estão aqui por outros motivos que não refúgio. Então, o debate ainda está muito em torno dessas categorias jurídicas, de qual que é o status migratório da pessoa, mas a gente defende que a gente deveria deslocar um pouco o debate para a prática do dia a dia, né, porque a regularização migratória ela é essencial. Mas é isso, como você mencionou, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT+ no mundo. Então a gente tem um cenário social ainda muito complexo. E essas pessoas elas estão experienciando precariedades cotidianas que têm que ser pensadas nessas especificidades, né? Perfeito. Antes até de eu ir para a Tainá, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem no movimento. Quem são essas pessoas que vocês atendem? Dá para a gente ter um perfil, ou não é possível assim, um país que tem a maior deslocação aqui para o Brasil? Uhum. Então, a gente existe desde 2017, né? A gente fica no Rio de Janeiro, a nossa sede é ali na Glória. A gente faz um trabalho pensado especificamente, a gente trabalha só com essa população, migrantes, refugiados, LGBTQIA+. E a gente trabalha em cima de 3 eixos, especialmente, né? Um eixo que é a incidência, que é para a gente pensar a produção de dados e a ocupação dos espaços de tomada de decisão e sensibilizar empresas e outros atores para esse tema. A gente tem uma área também de integração e redes que pensa articulação e projetos específicos para essa população. E a gente tem, por fim, uma área que é onde está o coração do nosso trabalho, que é a escuta e acolhimento, que é o atendimento direto a essa população, né? E aí esse atendimento ele é feito tanto presencialmente, nessa nossa sede na Glória, quanto também remoto, para outras pessoas que ou estão fora do Brasil, ainda estão querendo entender como é que chegam aqui, mas especialmente que estão em outros estados do Brasil que não o Rio de Janeiro, que mostra também uma lacuna de atendimento especializado nesses outros estados. E aí esse atendimento a gente foca em 3 áreas, principalmente. A gente foca na área da saúde, que a gente faz atendimento psicológico, acompanhamento e encaminhamento
para as questões de saúde do SUS e pensando especificamente as questões de saúde da população trans. A gente tem uma área de empregabilidade, que a gente pensa a inserção no mercado de trabalho, mas também a formação para estar pronto para esse mercado de trabalho. Então, a gente vai começar, por exemplo, esse mês, aulas de português lá na sede para migrantes e refugiados LGBT. E a gente tem uma parte do sócio jurídico que pensa exatamente essa regularização migratória, mas também proteção em casos de violência e acesso a direitos de uma forma geral. E aí as pessoas que a gente atende hoje, elas são especialmente vindas da Venezuela. E aí 75% das pessoas que a gente atende são pessoas vindas da Venezuela, são pessoas jovens, são pessoas racializadas, são pessoas que estão aí entre 18 e 29 anos e que estão em situação de vulnerabilidade aqui no Brasil. E aí a gente atribui esse número tão alto de pessoas vindas da Venezuela, especialmente pelo cenário de imigração do Brasil mesmo. Então, o Brasil está num momento, aí especialmente desde 2017, recebendo muitas pessoas vindas da Venezuela. Então, isso vai se refletir nos nossos números de atendimento, mas também por conta do boca a boca. A gente começou o nosso atendimento com pessoas vindas da Venezuela e as pessoas vão sabendo da ONG por essa rede de afeto que vai se formando. Então, a gente acaba chegando em mais pessoas vindas dessa nacionalidade. Já quero conversar com você sobre essa questão dos dados, que vocês trabalham também, mas quero botar a Tainá na nossa conversa. Seja bem-vinda, Tainá, para falar um pouquinho sobre essa defesa, né? O que a gente, enquanto sociedade, pode fazer, enquanto membros aqui da comunidade, podemos fazer para ajudar nesse acolhimento, a quebrar preconceitos em relação à população LGBTQIA+. Eu queria que você colaborasse nesse sentido aqui com a gente. Seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde para todos e todas. Me chamo Tara Mamed, como você veio apresentada. É uma alegria estar aqui junto com a organização LGBT Movimento. É uma organização super importante, com um trabalho super necessário, relevante, e que eu tenho muito orgulho de ter aqui como um dos apoiados do Fundo Brasil. E ainda, hoje em especial, hoje é o Dia Mundial dos Refugiados. Então, além de ser o mês do orgulho, é o Dia Mundial dos Refugiados, que é uma dos temas, né, da organização. Então, eu acho que um ponto principal, e ainda se trabalhando, né, no mês do orgulho, é o combate à LGBTfobia, né? Então, uma das formas, né, de combater, né, a LGBTfobia é por meio das políticas públicas. E é isso que a gente vem lutando, né, cada vez mais para possibilitar que os governantes promovam ações em busca da garantia do direito dessas pessoas. Então, as políticas públicas precisam ser efetivas, elas precisam estar de acordo com o que a demanda da sociedade e da população LGBTQIA+. Então, eles precisam entender que o problema da LGBTfobia, ela é obtida por meio de dados. E quando a gente não tem dados, a gente tem a gente não tem problema, na verdade a gente tem um problema visível, mas a gente não tem um problema escancarado, né? E isso é bastante importante que a organização faz, né? De buscar esses dados, de mostrar qual é a falha do Brasil em reconhecer essas informações, em entender a realidade da população LGBTQIA+, e na impossibilidade de, às vezes, o Estado ter esses mecanismos para combater a violência. Então, por isso, a importância do trabalho dessas organizações para sensibilização, para o acolhimento, para entender e reforçar que a comunidade LGBTQIA+, ela é diversa, ela é plural, e entender que as pessoas precisam respeitar, que precisam entender as diferentes formas de vida, né? E aí isso vai também tanto nas ações do trabalho, né, de promover ações dentro dos locais de trabalho, a questão dos ciclos de amizade, os locais que a gente está no dia a dia, e não refrear, né, pensamentos que sejam misóginos, pensamentos que sejam discriminatórios. Então, é bastante importante a gente, nesse mês de orgulho, e todos os meses possíveis, repensar a forma que a gente leva isso para a sociedade, que a gente precisa reforçar, né, a implementação de políticas públicas e apoiar esses grupos e trazer visibilidade das vidas dessas pessoas.
Até bem pouco tempo a gente falava sobre como o censo é importante nessa discussão de criação de políticas públicas, né? O censo que foi atrasado por mais de ano para ser realizado e estava sendo realizado agora no último ano, para a gente pensar em política pública. Daí eu volto com a Marina, inclusive, para falar sobre essa necessidade dos dados que a Tainá falava agora há pouco. Como vocês trabalham com isso? Porque, de fato, não existem números em relação a essas pessoas LGBTQIA+, que entram como migrantes e refugiados no Brasil, Marina? Então, essa pergunta dos dados, eu acho que ela é muito central, assim, para pensar essa população, porque é um pouco isso que a colega estava trazendo, né? Quando a gente não tem os dados, a gente acaba não tomando isso como uma questão social que precisa ser lidada, né? E é um pouco o que acontece com a população migrante e refugiada LGBT. Então, assim, o que a gente tem hoje de dado oficial sobre população refugiada LGBT, não abarca a população migrante, são dados que saíram em 2018 do CONARE, Comitê Nacional dos Refugiados no Brasil, numa pesquisa conjunta com a Acnur. E são dados que eles se atêm mais, de novo, ao enquadramento jurídico do status migratório dessas pessoas aqui no Brasil, e não à situação socioeconômica, ou quem são, ou quais são as dificuldades que elas estão enfrentando. Então, assim, o que a gente precisa postular em relação a dados dessa população, para além de uma atualização desses dados, né, dessa pesquisa de 2018, que já está defasada, até se você pensar como os números de migração e refúgio, no geral, cresceram no Brasil, então, com certeza, cresce junto da população migrante e refugiada, é da gente pensar uma expansão desses dados, então, criação de novos dados que deem conta de contar para a gente quem são essas pessoas e qual é a situação social que elas estão enfrentando, né? E aí, até por isso que a gente tem essa área de pesquisa que eu apresentei, porque a gente acredita que criar dados sobre essa população ajuda a ir abrindo espaço para que esse tema esteja na agenda pública e seja tratado como uma questão social de fato. Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa, quando traz, né, outras formas de coleta de dados oficiais, o censo, por exemplo, a gente ainda precisa, para pensar esse tema específico que a gente está trabalhando aqui, de um acordo coletivo, de não assumir que, de um lado, a população migrante e refugiada é toda cis heterossexual, que é o que acontece hoje, né? A gente olha a população migrante e refugiada como se não houvesse nenhum LGBT dentro dessa população, e por outro lado a gente olha a população LGBT como se fosse toda brasileira. Então a gente precisa ter um acordo de que a gente deixe de assumir esse lugar e outro para que a gente de fato possa abrir espaço para, nas coletas de dados que já tem de um contexto e do outro, seja inserido essas interseções, essas e tantas outras interseccionalidades. Só que qual que é o grande desafio disso? É que, na verdade, se você pensa a população LGBTQIA+, hoje no Brasil, os dados sobre essa população em geral, ou até sobre essa população brasileira, também não estão sendo devidamente produzidos, né? Hoje eles são produzidos pela sociedade civil, mesmo num movimento de resistência. Então precisa o poder público se imbuir de construir os dados desses dois contextos, pensando essas interseccionalidades, né? E aí a gente já tem dados sendo coletados mais do que para a população LGBT, a gente tem mais dados oficiais sendo coletados para a população migrante e refugiada, só que eles precisam conter gênero e sexualidade de um jeito que não seja mais acessório. A gente precisa trazer isso para a centralidade do debate de quem é essa pessoa e qual vai ser a sua trajetória, assim como o movimento vem fazendo muito com a identidade racial, né? Trazer isso para a centralidade do debate e entender que não dá mais para pensar nada sem considerar todas essas questões, todas essas interseccionalidades. Quando você fala sobre esse atendimento mais relacionado à rede de afetos, né, que vocês buscam construir, quais são os principais desafios? Quais as principais demandas, na verdade, que surgem a partir dessas pessoas? Uhum. Então, o que acontece? A gente tem hoje um cenário para migrantes e refugiados LGBT que é muito parecido, guarda muitos paralelos com os desafios da pobreza brasileira, na verdade, né? Então, tem as questões básicas ali de moradia digna, emprego fixo, segurança alimentar, acesso à saúde, isso tudo vão ser desafios muito compartilhados. A população que a gente atende, ela está especialmente morando em favelas e periferias da cidade do Rio, então vão passar por todas essas marginalizações. Mas, pensando especificamente sobre os desafios que essas pessoas enfrentam, a gente tem um diagnóstico, né? A gente está há 6 anos aí trabalhando com essa população, e a gente tem um diagnóstico de alguns desafios principais. Então, assim, o primeiro,
A gente tem instituições não preparadas para lidar com as especificidades desse grupo. Então, é essa divisão que eu vinha falando, né? A gente tem, de um lado, instituições que trabalham com população migrante e refugiada, que fazem um trabalho baseado no... nascem da premissa de que é todo mundo cis hétero e de que só tem que pensar status migratório e nacionalidade. E do outro, a gente tem as instituições LGBT, que partem do princípio de que são todas as pessoas brasileiras e que só precisa pensar gênero e sexualidade. Então, a gente não tem instituições como a nossa que deem conta da interseção. São muito poucas no Brasil pensando nisso. Depois, refletindo essa divisão, a gente tem uma ausência de políticas públicas. Então, da mesma forma, a gente tem políticas públicas de um contexto, políticas públicas do outro, e a gente tem as dificuldades das pessoas na interseção de acessar tanto uma quanto a outra. Depois, a gente tem as estratégias de inserção para pessoas migrantes e refugiadas quando chegam no Brasil. Elas, em geral, quando você pensa em integração, quando você pensa em rede de afeto, elas, em geral, são relacionadas à nacionalidade. Então, chega uma pessoa de uma nacionalidade X, a primeira comunidade que você apresenta para ela aqui no Brasil é a comunidade desse país X. E aí, em cenários em que existe uma LGBT mais fobia muito forte, muito estrutural, muito institucionalizada no país de origem, isso talvez esteja, a gente não dá para dizer que com certeza, é para não generalizar, não cair em estereótipo, mas isso talvez também esteja presente nessa comunidade. Então, a pessoa fica naquela escolha de ou eu tenho a rede de afeto, que é quem vai dar conta de passar o olho nos meus filhos quando eu preciso trabalhar, de me recomendar para o trabalho que a pessoa já tem, de deixar eu cozinhar na casa quando o gás acabar, tudo isso é essa rede de afeto inicial que vai fazer, ou eu vivo a minha sexualidade, minha identidade de gênero de uma forma livre, tranquila. E aí depois você tem, acrescentando a isso das redes de afeto, que as redes de afeto LGBTQIA+, não são apresentadas para essas pessoas, né? Então, até pelo cenário do Brasil, não são redes formais, que são fáceis de encontrar. São redes informais, são redes que estão ali sendo construídas mesmo no dia a dia. Então, só pessoas LGBTQIA+, que já fazem parte dessa rede, que podem apresentar, e que é um pouco do trabalho que a gente faz. E aí tem outras dificuldades também que eu mencionei, fazem o deslocamento solitário. Então, a maioria das pessoas migrantes e refugiadas LGBT que migram para o Brasil migram sozinha, e aí vão ter que começar do zero sozinha. Migram muito jovens, então quebra um pouco os processos de formação de cidadania, os processos de educação formal. Então, isso tudo dificulta na inserção aqui no Brasil. São pessoas que trazem, pela marginalização da população LGBT mundialmente, muitas complexidades, então vão estar mais expostas a ciclo de violência, a exclusão social, a trabalhos que exploram a mão de obra, porque como não tem outras oportunidades, acabam se vendo obrigadas a aceitar esses trabalhos, e aí estão mais suscetíveis a não conseguir atingir uma autonomia financeira, e aí isso vai alimentar todo esse ciclo de exploração e de precariedades. Então, e talvez isso tudo comece com a invisibilidade estatística estrutural, né? E por isso a nossa preocupação tamanha em criar dados, que é para dizer, essas pessoas existem e a gente precisa estar preparado enquanto país para lidar com elas. Nossa, que importante trazer esse recorte e nos abrir os olhos em relação a tantas demandas, né, que surgem dessa população e desse migrar e dessa situação LGBT, enfim, muito interessante você trazer tudo isso para a gente. Para finalizar, eu queria que a Tainá falasse um pouquinho sobre o Fundo Brasil. Assim, quem nos acompanha tem esse conhecimento do que é o Fundo Brasil, da atuação do Fundo Brasil, mas como a gente sempre tem gente nova por aqui também, então falar um pouquinho sobre a atuação do Fundo Brasil e como as pessoas podem fazer, inclusive, para ajudar o Fundo Brasil. Conta para a gente, Tainá. O Fundo Brasil ele tem como missão, né, promover o respeito aos direitos humanos, então ele vai nessa construção de mecanismos inovadores e sustentáveis para canalizar, descentralizar os recursos e fortalecer as organizações da sociedade civil, né? Então isso tudo dentro de uma perspectiva de uma filantropia para a justiça social. Então, o que a gente faz é seleciona projetos por meio dos editais públicos, né, que são amplamente divulgados no site do Fundo Brasil, para iniciativas das organizações e grupos ou coletivos com pouco acesso a fontes de recursos. Esse é o nosso grande objetivo, né? Chegar aonde o dinheiro da filantropia não chega. Então, a gente divulga esse edital, tem um prazo de inscrição, os grupos escrevem os projetos, passam por uma triagem, tem um comitê de seleção independente, formado por ativistas e por pessoas, lideranças no campo dos direitos humanos, que vão selecionar esses projetos para apoio no edital específico, né? Então, os editais estão sempre no nosso site, nas nossas redes sociais. Recomendo dar uma olhada nisso.
seguir, porque ele vai ter todas as informações. E também quem quiser colaborar pode acessar o site do Fundo Brasil, que é fundobrasil.org.br, e conhecer as iniciativas e as temáticas apoiadas pela Fundação. E aproveito para mencionar que o resultado do edital LGBTQIA+, bem como do edital geral, vai sair essa semana. Então, fiquem de olho que vai sair o resultado com os apoios novos desse ano.